Eu coloquei a xícara de café na frente dele com aquele cuidado que a gente aprende quando sabe que qualquer barulho errado vira motivo de reclamação. Primeiro dia de trabalho. Uniforme novo, passado com ferro naquela manhã às 5h30 no banheiro do quarto que eu dividia com minha prima. Cabelo preso, mãos limpas, coração acelerado. Ele nem me olhou. Eu era como a xícara, um objeto que apareceu e cumpriu sua função. A Úrsula entrou pela porta da cozinha uns 2 minutos depois, também sem me olhar. Ela foi direto até ele, falou alguma coisa baixinho, ele respondeu. E então ele apontou para mim, com o queixo, não com o dedo, porque o dedo seria esforço demais, e disse, em alemão, para minha esposa: essa nova parece burra demais para durar mais de um mês. Eu continuei de costas, fingindo organizar a fruteira. Esse tipo nunca aprende o que a gente precisa, ele continuou. Pelo menos é barata. A Úrsula deu uma risada. Daquelas risadas que não tem graça nenhuma, são só confirmação de superioridade. Vamos ver quanto tempo dura. A última foi 3 semanas. Eu virei de frente para pegar o pano de prato. Meus olhos estavam secos. Meu rosto era uma máscara perfeita, porque a minha avó Gretchen tinha me ensinado desde criança que existem 2 momentos: o momento de ouvir e o momento de agir. E aquele era o momento de ouvir. Helmut Brandreuter tinha 58 anos. Era sócio fundador da Reuter em Associados, empresa de logística e importação com sede em Curitiba e filiais em São Paulo e Porto Alegre. Ele dava palestras sobre liderança com propósito. Tinha coluna mensal em revista de negócios do Sul. Era fotografado em eventos beneficentes ao lado de autoridades. E estava sentado na própria cozinha dizendo que eu era barata e burra, na língua da minha avó. O que ele não sabia, o que nenhum dos dois sabia, é que eu cresci ouvindo aquela língua. Que minha avó Gretchen falava alemão na mesa do jantar toda vez que queria guardar segredo. Que eu aprendi a ler alemão antes de ler inglês. Que quando cheguei em Curitiba aos 20 anos, trabalhei por 2 anos num hostel no centro histórico, onde metade dos hóspedes eram turistas de língua alemã, e eu era a única da equipe que conseguia conversar com eles sem aplicativo. Eu entendia cada palavra, e naquele momento, enquanto ele tomava o café que eu tinha servido, eu tomei uma decisão. Eu não ia falar nada, ainda não, porque pessoas que subestimam outras pessoas tendem a ser muito descuidadas com os próprios segredos, e eu ainda tinha muito a aprender sobre aquela casa. Mas quando chegasse a hora, eu ia responder, em alemão, na língua da minha avó. Se você já foi julgada antes de abrir a boca, julgada pelo uniforme, pelo ônibus que pegou para chegar até lá, pelo CEP de onde veio, me conta nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, porque essa história é para você. E ela ainda não acabou nem um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou, de verdade. Porque para você entender o que aconteceu naquela cozinha e o que eu fiz em seguida que fez os dois chorarem, você precisa me conhecer primeiro. Eu me chamo Viviane, tenho 32 anos, nasci em Joinville, Santa Catarina, numa família que veio da Alemanha há 3 gerações, mas que nunca teve mansão, nunca teve casarão, nunca teve coluna em revista. Meu avô trabalhou numa metalúrgica a vida toda. Minha avó Gretchen, a mulher mais inteligente que eu conheci na vida, nunca teve diploma, mas sabia cozinhar, sabia costurar, sabia ler em 2 idiomas e sabia, acima de qualquer coisa, quando ficar em silêncio e quando falar. Ela me ensinou as 2 coisas. Eu cresci num sobrado de 2 quartos no bairro Boa Vista, em Joinville. Meu pai trabalhava como motorista de caminhão. Saía segunda e voltava sexta, quando voltava. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais num hospital. Eu fui a primeira da família a terminar o ensino médio sem repetir nenhum ano. Tinha planos de fazer gastronomia. Tinha planos, aliás, para muita coisa. A vida tem um jeito de reorganizar os planos sem te consultar. Quando minha mãe adoeceu, eu tinha 23 anos e estava no 2º semestre do curso técnico em gastronomia que eu pagava do próprio bolso com o salário de garçonete. Parei o curso. Fui ajudar. Depois que ela melhorou, 2 anos depois, 2 anos inteiros, eu não tinha mais condições de voltar para o curso, não tinha mais a turma, não tinha mais o ritmo, mas tinha aprendido a cozinhar como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Curitiba entrou na minha vida por causa de uma prima. Ela morava no bairro Capão Raso,
Tinha um quartinho sobrando e uma promessa vaga de que dava para arranjar serviço fácil aqui. Eu cheguei com uma mala média, R$ 280 no bolso e a receita da sopa de repolho da minha avó na cabeça. Por algum motivo, aquela receita me dava uma segurança que nenhuma outra coisa dava. O hostel foi o primeiro emprego, depois vieram outros. Recepcionista de clínica odontológica, atendente de padaria, ajudante em buffet nos finais de semana. Eu juntava. Eu sempre juntava. Não muito, porque não sobrava muito, mas o suficiente para nunca estar completamente sem saída. Foi uma agência de empregos domésticos do bairro Água Verde que me levou até a família Brant Hall. A entrevista foi conduzida pela Úrsula. 40 minutos numa sala de estar que tinha mais metros quadrados do que o apartamento inteiro da minha prima. Ela me olhou de cima a baixo pelo menos 3 vezes enquanto eu respondia às perguntas. Perguntou de onde eu era, perguntou se eu tinha referências, perguntou se eu sabia passar roupa de linho, com aquela entonação específica que significa: tenho certeza que você não sabe. Eu sabia, aprendi com minha mãe. Ela disse que o salário era R$ 2.300 mensais com carteira assinada, que eu trabalharia de segunda a sábado das 7 às 16 horas, que as funções incluíam limpeza geral da casa, organização e apoio na cozinha quando houvesse eventos, que eu não deveria usar o banheiro social, que as refeições seriam feitas separadamente da família, que o celular deveria ficar no bolso durante o expediente. Tudo aquilo me deu um aperto, mas eu precisava do emprego, e o salário com carteira era o que eu procurava há meses. Está bem, eu disse. Quando começo? Segunda-feira, ela respondeu sem sorrir. Às 6h50. Não se atrase. Eu cheguei às 6h40. A casa ficava numa rua sem saída no Moçunguê, um dos bairros mais caros de Curitiba. Casarão de 2 andares, jardim na frente com um pinheiro araucária, aquele tipo de árvore que você vê no cartão postal do Paraná, e um portão eletrônico preto que demorou um tempo considerável para abrir depois que eu toquei a campainha. Fui recebida por uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho curto, avental azul. Ela me disse que se chamava Conceição, que trabalhava ali há 12 anos como cozinheira, e que ela ia me mostrar onde ficava cada coisa. Falou tudo isso com uma voz baixa e cansada, sem me olhar muito nos olhos, como alguém que já treinou a si mesma a não criar expectativas com pessoas novas. Eu entendi aquele olhar. Era o olhar de quem já viu muita gente chegar e sair. Quanto tempo a última ficou? Eu perguntei enquanto ela me mostrava o armário de produtos de limpeza. Ela hesitou. 3 semanas. E antes dela, 2 meses. Ela parou, me olhou brevemente. Eles são difíceis. Você vai ver. Eu agradeci a informação com um aceno de cabeça e guardei. Foi 1 hora depois dessa conversa que ele entrou na cozinha. Dr. Helmut. Gravata já colocada às 7h30 da manhã. Sapato italiano. Postura de homem que nunca teve que pedir licença para entrar em nenhum lugar. Eu estava colocando o serviço de café na mesa. Xícaras, pires, a cafeteira de inox que precisava de 2 panos para não queimar a mão. E ele entrou sem me olhar. Eu servi o café sem ser chamada porque era óbvio que era o que eu devia fazer. E então, a Úrsula entrou. E então aconteceu o que eu já te contei. Essa nova parece burra demais para durar mais de um mês. Eu ouvi, guardei, e continuei arrumando a fruteira com o mesmo cuidado de antes. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquele momento. Não era raiva. Raiva eu conhecia, raiva eu sabia controlar. Era outra coisa. Era uma espécie de clareza, como quando você para de tentar enxergar no escuro e simplesmente espera os olhos se adaptarem. Eu ia aprender tudo que aquela casa tinha a me ensinar. E quando chegasse a hora, e ia chegar, eu ia falar. Mas por enquanto eu ia ser exatamente o que eles queriam que eu fosse, invisível. Quem serve aprende rápido que invisibilidade tem 2 lados. Um lado é humilhante. Você existe, mas não existe. Fala, mas não é ouvida. Está presente, mas é tratada como mobília. O outro lado é uma vantagem que poucos percebem. Invisíveis ouvem tudo. E naquela casa, havia muito a ouvir. Nas primeiras semanas, eu aprendi a rotina completa. O Dr. Helmut saía às 8h30, voltava entre 7 e 8 da noite. A Úrsula passava as manhãs em chamadas de vídeo com amigas, as tardes em pilates ou no shopping Pátio Batel. O filho mais novo, Eduardo, 26 anos, aparecia nos fins de semana com namoradas diferentes e passava o tempo todo no quarto com fone de ouvido. O filho mais velho, Stefan, morava fora do país.
O nome aparecia às vezes em conversas, sempre com uma neutralidade tensa que me dizia que havia algo complicado ali. Havia uma outra empregada que vinha às terças e quintas para as áreas externas. Uma mulher chamada Dione, 40 e tantos anos, que mal falava, mas que cumprimentava de cabeça com uma solidariedade silenciosa que eu aprendi a valorizar. E havia a Conceição. A Conceição era o coração daquela casa, e a família não sabia disso. Ela cozinhava para o padrão que eles queriam, sem reclamações, sem pedidos. 12 anos de cozinhar para eles. 12 anos. Numa tarde de quarta-feira, quando a Úrsula tinha saído e o Dr. Helmut ainda não tinha voltado, eu e a Conceição tomamos chá juntas na mesa da cozinha. Ela olhou para mim com aquele olho cansado de sempre e disse: "Você é diferente das outras que vieram." "Por quê?" eu perguntei. "As outras ficavam brava rápido. Você não fica." Ela tomou um gole. "Mas eu não sei se é melhor ou pior." "Eu fico brava," eu disse. "Só fico quieta enquanto fico." Ela me olhou por um momento. "A que veio antes de você foi embora chorando." Ela tinha assinado um papel que não tinha lido. Eles disseram que era só o contrato de trabalho, mas tinha uma cláusula ali que dizia que ela abria mão de qualquer adicional noturno e que concordava com jornada flexível. Meu estômago virou. E ela não podia fazer nada? O advogado dela disse que podia, que a cláusula era ilegal mesmo assim, mas ela não tinha dinheiro para processo, e eles sabiam disso. Fiz mentalmente uma nota. Quando chegasse qualquer papel para mim assinar, eu ia ler, palavra por palavra, inclusive as partes em que o tamanho da fonte parecia ter sido escolhido para desestimular a leitura. O papel chegou 3 semanas depois, uma tarde de quinta-feira. Dr. Helmut tinha chegado mais cedo que o normal. Me chamou no escritório, uma sala no segundo andar que eu limpava toda segunda-feira, cheio de livros em alemão nas prateleiras e uma escrivaninha grande de madeira escura onde ele trabalhava com 2 monitores. Eu nunca tinha sido chamada ali antes. Ele estava de pé ao lado da escrivaninha, segurando algumas folhas. "Viviane," ele disse, como quem está citando um nome no meio de uma lista. "A agência esqueceu de incluir esse aditivo no contrato inicial. É padrão da casa. Você pode assinar aqui?" Ele colocou as folhas na mesa e apontou uma caneta na direção geral do papel, sem estender o braço completamente. Um gesto de quem não espera resistência. Eu peguei as folhas. Eram 4 páginas. O cabeçalho dizia: "Termo complementar de prestação de serviços domésticos." Eu comecei a ler do início. "Pode assinar aqui embaixo," ele disse depois de talvez 10 segundos. "Com licença, doutor," eu disse sem levantar o olhar. "Deixa eu terminar de ler." Silêncio. Eu li com calma, parágrafo por parágrafo. Havia 3 cláusulas que me chamaram a atenção imediata. A primeira era a tal da jornada flexível que a Conceição tinha mencionado. A segunda era uma cláusula de confidencialidade que me proibia de comentar atividades, rotinas ou informações da residência com terceiros, com uma penalidade financeira que equivalia a 2 meses de salário. A terceira era a mais estranha, uma autorização para que meu CPF fosse utilizado em operações administrativas de suporte à gestão doméstica conforme necessário. Eu li essa última cláusula 2 vezes. Operações administrativas de suporte à gestão doméstica, CPF, conforme necessário. Eu não sabia ainda exatamente o que aquilo significava, mas eu sabia que não ia assinar. "Doutor," eu disse, colocando as folhas de volta na escrivaninha com cuidado. "Eu precisaria consultar esse documento antes de assinar. Não me sinto confortável assinando algo sem entender cada ponto." Ele me olhou. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado àquela casa, ele realmente me olhou. E o que eu vi naquele olhar foi surpresa genuína. A surpresa de quem está habituado a que o papel seja assinado sem leitura. "É padrão," ele disse. "Todas as funcionárias assinam." "Entendo, mas eu gostaria de levar para ler com calma em casa, se o senhor não se importar." Outra pausa. "Pode pegar uma foto," ele disse, numa voz que tinha esfriado alguns graus. "Mas precisamos da assinatura essa semana." "Claro," eu disse. Tirei 3 fotos com o celular, agradeci e saí do escritório. Naquela noite, deitada no quarto da minha prima com o celular na mão, eu li cada palavra daquelas 4 páginas mais 3 vezes, e a cláusula do CPF não saiu da minha cabeça. Eu pesquisei. Não era advogada, mas internet existe para isso. O que eu encontrei me deixou com o estômago gelado. Havia registros,
denúncias em fóruns de trabalhadores, matérias em blogs de direito trabalhista, de empresas que usavam CPFs de funcionários domésticos para emitir notas fiscais de serviços que na verdade eram despesas pessoais ou mesmo empresariais, sendo disfarçadas. O CPF da funcionária aparecia como prestadora de serviço, em transações que ela nunca tinha feito. Era um esquema que criava problemas fiscais para o CPF da funcionária e vantagens financeiras para o empregador. Eu pensei na Conceição. 12 anos de CPF, 12 anos de operações administrativas conforme necessário. Na manhã seguinte, antes de começar o serviço, eu encontrei a Conceição na cozinha e perguntei com cuidado se ela tinha assinado um documento assim. Ela me olhou por um momento longo. Depois disse que tinha assinado muitos papéis ao longo dos anos e que nunca tinha lido direito porque o Dr. Helmut sempre dizia que era burocracia sem importância. Eu fechei os olhos por um segundo. Conceição, eu disse baixinho. Você sabe o número do seu CPF de cabeça? Sei. Você já consultou seu CPF em débitos ou pendências fiscais? Ela me olhou com um olhar que misturava confusão e um medo que ela ainda não sabia nomear. Não, ela disse. Por quê? Só preciso entender uma coisa, eu disse. Mas não se preocupa agora. Mas eu me preocupava. Naquele mesmo dia, durante o horário de almoço, eu liguei para uma prima que trabalhava num escritório de contabilidade no centro. Expliquei a situação sem dar nomes. Ela ficou quieta por um tempo e então disse: Vivi, isso que você está descrevendo é sonegação usando CPF de laranja. É crime. Se você tem prova, isso é sério. Eu não tinha prova ainda, mas eu estava começando a entender onde olhar. Foram 3 semanas de observação metódica. Eu limpava o escritório toda segunda com os olhos abertos. Não mexi em nada, não peguei nada, mas olhei. E o que vi foi suficiente para entender o quadro. Na escrivaninha, havia sempre documentos, relatórios, contratos, extratos. Na maioria das vezes estavam virados para baixo ou em pastas. Mas numa segunda-feira específica, quando entrei para limpar e o Dr. Helmut tinha saído às pressas para uma reunião, havia uma planilha aberta no monitor que ele esqueceu de minimizar. Eu não toquei no computador, mas eu li o que estava na tela à minha frente. Era uma tabela, colunas com datas, valores, e na última coluna, CPF, 3 CPFs diferentes. Um deles eu reconheci imediatamente, era o da Conceição. Os valores eram altos, muito altos para qualquer serviço doméstico. A coluna de descrição dizia: Consultoria em Gestão de Espaços Residenciais. Uma descrição que a Conceição, que nunca tinha dado consultoria nenhuma na vida, certamente não reconheceria como sua. Eu saí do escritório, fechei a porta com o mesmo cuidado de sempre, e fui terminar a limpeza do corredor com as mãos levemente trêmulas dentro das luvas de borracha. Era a primeira vez que eu entendia completamente o que tinha visto, e era a primeira vez que eu entendia completamente o que podia fazer com isso. Mas antes que eu chegasse ao ponto de agir, a situação chegou até mim primeiro. Foi uma sexta-feira. Tarde de novembro, aquele frio de Curitiba que não avisa. Eu estava terminando de organizar a lavanderia quando ouvi vozes na cozinha. Reconheci a da Úrsula, e depois ouvi uma voz que não conhecia. Uma mulher, mais velho, com um sotaque diferente. Não era a Dione. Não era nenhuma das visitas habituais. Fiquei onde estava. Não sei como você aguenta, Úrsula. Eu mandaria embora hoje. Ela é nova, a Úrsula respondeu. Vamos ver. A Conceição eu ainda não resolvi porque é trabalho demais treinar outra cozinheira. Mas 12 anos, minha filha. Você não sente que ela já sabe demais da sua vida? Houve uma pausa. A Conceição é burra demais para usar o que sabe, a Úrsula disse, e riu. Eu apoiei as costas na parede da lavanderia por um momento. Respirei fundo e pensei na Conceição com 12 anos de CPF sendo usado como laranja, 12 anos de dignidade sendo chamada de burrice. Naquela noite eu tomei outra decisão. Eu ia agir, mas ia agir certo. A faísca que acendeu tudo de vez não foi o que eu vi na tela do computador. Foi o que aconteceu 2 semanas depois, quando a Úrsula me chamou na sala de estar com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela. Tensa, diferente. Como alguém que está tentando parecer calma, mas não está. Viviane, preciso conversar sobre uma coisa. Eu fui. Ela estava sentada no sofá, com uma expressão que era estranha para ela. Não era arrogância, era algo mais próximo de nervosismo. Na minha cabeça soou um alarme. Você foi contratada com carteira assinada, ela começou. Mas estamos revendo a estrutura da casa.
Pode ser que a gente precise passar para um regime diferente, diarista, por horas. Seria financeiramente melhor para as duas partes. Eu sabia o que aquilo significava. Sem carteira, sem encargos, sem FGTS. Para mim, não seria melhor em nenhuma parte. Entendo, eu disse com a voz neutra. Quando essa mudança aconteceria? Estamos pensando, mas se você concordar, poderíamos começar a ajustar já no mês que vem. Eu precisaria de um acordo formal por escrito antes de concordar com qualquer mudança contratual, eu disse. Ela piscou. Claro, vai ter tudo documentado. E eu gostaria de levar esse documento ao meu sindicato antes de assinar, para orientação. Outra pausa, mais longa dessa vez. Sindicato, ela repetiu, com uma entonação que tornava a palavra estranha. Sim, empregadas domésticas têm sindicato em Curitiba. É meu direito usar esse recurso antes de assinar qualquer alteração contratual. Ela me olhou por um momento que durou mais do que qualquer olhar que ela tinha me dado antes. E pela primeira vez eu vi, naquele olhar, alguma coisa que eu não esperava ver: reconhecimento. A percepção, rápida e desconfortável, de que talvez eu não fosse o que ela tinha imaginado. Vou conversar com o Helmut, ela disse por fim, e dispensou com um gesto. Eu saí dali e fui terminar a limpeza do banheiro social, o banheiro que eu não podia usar. E enquanto esfregava o chão de porcelana importada, eu pensei que o pior ainda estava por vir, porque se eles estavam tentando mudar o contrato agora, era porque estavam se preparando para me mandar embora. E quando me mandassem, iam tentar fazer isso do jeito deles, sem pagar o que era meu direito. Eu não ia deixar. Naquela semana eu fiz duas coisas. A primeira, liguei para o Sindicato dos Empregados Domésticos de Curitiba e marquei uma consulta. A mulher que me atendeu se chamava Jussara, tinha uma voz firme e paciente, e ouviu tudo o que eu disse sem me interromper. No final ela disse: "Vem aqui pessoalmente. Traz qualquer documento que você tiver do contrato. A gente vai ver o que é possível fazer." A segunda, eu liguei para Conceição. Eu tinha o número dela desde o início, mas nunca tinha ligado. Ela atendeu com a voz um pouco surpresa e eu disse: "Conceição, você tem um tempo para conversar? Não aqui, num café, fora da casa." Houve um silêncio. "O que aconteceu?" ela perguntou. "Nada ainda", eu disse. "Mas eu preciso te contar uma coisa que você tem direito de saber. Nos encontramos numa tarde de sábado num café na rua 15 de novembro. Ela chegou com um casaco de lã, cabelo preso, aquele olhar cansado que eu já conhecia. Pedi 2 cafés e comecei. Contei sobre a planilha. Contei o que tinha visto. Contei o que minha prima contadora havia explicado. Contei sobre CPF de laranja, sobre notas fiscais fantasmas, sobre o risco que isso representava para ela, que podia ter dívidas tributárias acumuladas sem saber, que o nome dela podia estar associado a operações que ela nunca tinha feito. A Conceição ouviu sem falar. Quando eu terminei, ela ficou olhando para o café por um tempo. Depois disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela: "Não era mais cansaço. Era outra coisa, mais quente que isso. Eu assinei o papel do CPF quando foi a primeira vez. Faz mais de 8 anos. Eu perguntei o que era e ele disse que era só burocracia. Eu não sei ler muito bem, Viviane. Mas eu sei de contas. Eu nunca devo nada de ninguém. Sempre paguei tudo. Você precisa verificar seu CPF", eu disse. "Tem como fazer isso online. Sua filha pode te ajudar." "Minha filha", ela repetiu, e algo passou pelo rosto dela que me partiu um pouco. "Ela vai ficar furiosa comigo por não ter perguntado antes. Ela vai ficar furiosa com quem usou você", eu disse. "Não com você." A Conceição tomou o café que estava frio nessa altura. Depois colocou a xícara na mesa com cuidado e disse: "O que a gente faz agora?" Eu coloquei as mãos na mesa. "A gente vai a um advogado trabalhista", eu disse. "As duas juntas, porque o que eles fizeram com você é mais grave do que o que estão tentando fazer comigo. E o que estão tentando fazer comigo me dá os documentos certos para sustentar o que fizeram com você." Ela ficou me olhando por um momento. "Você tem coragem", ela disse. "Eu aprendi com minha avó", eu disse. Ela sempre dizia: "Silêncio tem hora para começar e hora para terminar." Foi a Jussara do sindicato que nos encaminhou para o Dr. Adriano Fontanelli, advogado trabalhista com escritório no bairro Batel, especializado em direito doméstico. Sala pequena, mesa cheia de papéis, um diploma emoldurado na parede e um jeito de ouvir que me fez confiar nele nos primeiros 5 minutos. Ele ouviu tudo: as fotos do documento que eu não tinha assinado, o relato da Conceição sobre o CPF, a proposta informal de mudança de regime
que a Úrsula tinha me feito sem formalização. Os 12 anos de Conceição sem aviso prévio adequado quando foi mandada embora, porque sim, ela tinha sido dispensada 2 semanas depois que eu cheguei, sem aviso, com uma alegação vaga de reestruturação. Espera, eu disse quando ela contou isso. Você foi mandada embora? 3 dias depois que você começou, ela disse. Eles disseram que iam simplificar a cozinha. Me deram 1 semana de salário e disseram para assinar um papel de quitação. Você assinou? Sim. Com um advogado presente? Não. O doutor Adriano ajustou os óculos e disse, com a voz tranquila de quem está acostumado a ouvir exatamente esse tipo de história. Esse acordo de quitação sem assistência do sindicato ou sem homologação é contestável, e os 12 anos sem os benefícios corretos geram uma dívida trabalhista considerável. A Conceição ficou quieta. Quanto considerável? Ela perguntou baixinho. Depende do que consigamos provar e do que estava no contrato dela, mas estamos falando de FGTS não depositado. 13º calculados incorretamente, férias com adicionais, aviso prévio proporcional aos 12 anos. Isso vai além de qualquer acordo que ela assinou sem assistência. Ele olhou para mim. E no seu caso, a tentativa de mudança contratual unilateral e a cláusula do CPF que você recusou assinar, essa última especialmente, nos dá base para uma denúncia mais ampla. Denúncia a quem? Eu perguntei. Ao Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao uso do CPF, e ao Ministério Público Federal, dependendo dos valores envolvidos, porque o uso de CPF de terceiros para fins fiscais é crime. Silêncio na sala. Eu pensei na planilha, nos valores que tinham passado pelo CPF da Conceição, nos outros 2 CPFs que eu não tinha reconhecido, mas que provavelmente pertenciam a outras funcionárias, presentes ou passadas. Quanto tempo leva? A Conceição perguntou. Processos trabalhistas em Curitiba estão levando em média 8 a 14 meses. Mas podemos pedir liminar em alguns pontos. Ele olhou para nós duas. Vocês estão dispostas a seguir com isso? A Conceição olhou para mim. Eu pensei na voz da Úrsula dizendo que ela era burra demais para usar o que sabia. Estamos, eu disse. Estamos, a Conceição repetiu, com uma voz diferente. Com uma voz que eu não tinha ouvido dela antes, uma voz que soava como acordar. O doutor Adriano começou a montar o processo naquela semana, e foi nessa mesma semana que Stefan Rohr entrou em contato comigo. Stefan era o filho mais velho do Dr. Helmut. 30 anos, morava em Lisboa havia 4 anos. Eu nunca o tinha visto pessoalmente. Só sabia que existia por causa das conversas com aquela tensão específica que aparecia às vezes quando o nome dele era mencionado. Ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, número que ele conseguiu através da agência de empregos que me contratou, explicou em seguida. A mensagem era direta. Viviane, meu nome é Stefan, sou filho do Helmut Reuter. Eu sei quem você é e sei que você foi trabalhar na casa dos meus pais. Preciso conversar com você. Não é pra nada que vai te prejudicar, é o oposto disso. Eu fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Depois respondi, como você sabe quem eu sou? Meu primo me contou que meu pai contratou uma nova empregada que recusou assinar um documento e pediu tempo para ler. Meu pai mencionou isso com irritação. Quando meu pai fica irritado com alguém por ler um contrato, eu fico interessado nessa pessoa. Eu quase sorri. O que você quer? Eu escrevi. Eu quero te dar uma informação que pode ser útil para você. Em troca de nada, só porque é certo. Nos encontramos por videochamada 2 dias depois. Stefan estava num apartamento em Lisboa, era manhã cedo lá, e eu estava no café, perto da casa da minha prima, segurando um copo de café com as 2 mãos. Ele tinha o rosto do pai, a estrutura do rosto. Não a expressão. A expressão era outra. Era desconfortável com aquilo tudo. Eu saí de casa aos 22 anos por causa do meu pai. Ele disse direto, sem preâmbulo. Não por motivos pessoais, por motivos éticos. Eu trabalhei 3 anos na empresa dele e vi coisas que não consegui ignorar. Quando confrontei ele, ele disse que era minha ingenuidade falando mais alto. Eu me demiti e fui embora. E agora? Eu perguntei. Agora eu soube, por uma familiar, que ele está sendo investigado por um processo trabalhista, o da Conceição, que meu familiar viu mencionado num contexto. E soube que tem mais envolvido. Eu não sei detalhes, mas eu tenho documentos. Eu parei. Que tipo de documentos? Quando eu trabalhei na empresa, eu fiz cópias de algumas coisas, por precaução. Não sabia se ia precisar um dia. São extratos internos que mostram transações onde CPFs de funcionárias domésticas aparecem como prestadoras de serviço,
e os valores batem com despesas que a empresa lançou como custo operacional. Ele pausou. Isso nunca foi para a Receita Federal. Mas se você tem um processo trabalhista aberto, seu advogado pode usar isso como prova subsidiária para mostrar o padrão. Eu precisei de um segundo para processar tudo aquilo. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Ele olhou para a câmera por um momento. Porque minha mãe passou anos humilhando pessoas que serviam na própria casa, e meu pai passou anos usando essas pessoas para fins financeiros ilegais, e ninguém nunca disse para eles que não podiam. Eu fui embora achando que não era meu problema. Uma pausa. Não era, mas continua sendo errado. Eu respirei fundo. Você está disposto a enviar esses documentos para o meu advogado? Sim, com uma condição: que meu nome não apareça em nenhum documento público se não for absolutamente necessário. Eu tenho uma vida em Lisboa. Mas se chegar num ponto em que seja necessário depor, eu depor. Vou falar com o advogado, eu disse. O doutor Adriano recebeu os documentos de Stefan 48 horas depois e ficou em silêncio por um longo tempo enquanto os analisava na tela. Isso muda o alcance do processo, ele disse por fim, substancialmente. De que forma? A denúncia ao Ministério do Trabalho agora tem documentação externa, não só relato testemunhal. Os CPFs aparecem em transações que cruzam com declarações de imposto de renda da empresa. Isso abre a porta para a Receita Federal de forma muito mais sólida. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Você está pronta para que isso vire maior do que um processo trabalhista? Estou pronta para que seja justo, eu disse, seja lá o tamanho que for. Enquanto o Dr. Adriano preparava a documentação, os Brandreuter fizeram aquilo que famílias poderosas fazem quando percebem que perderam o controle da situação. Tentaram comprar o silêncio. O contato veio através do advogado deles, um escritório grande, do centro de Curitiba, com nome em latim na placa da entrada. Ligaram para o Dr. Adriano oferecendo um acordo extrajudicial. Os termos: pagamento de R$15 mil para mim e R$8 mil para Conceição, mais uma carta de recomendação, em troca de desistência de qualquer ação e assinatura de termo de confidencialidade. O Dr. Adriano me ligou para passar a proposta. Eu ouvi até o final. Não, eu disse. São valores que... Ele começou. Eu sei os valores, eu disse, e sei o que eles devem para Conceição em 12 anos de encargos não pagos. Não é nem perto disso. Tudo bem, ele disse, com aquele tom de advogado que não demonstra emoção, mas que eu traduzi como aprovação. Vou comunicar a recusa. A tentativa seguinte foi diferente. Não veio pelo advogado. Veio pela Úrsula, que me mandou uma mensagem diretamente no celular num domingo à noite. A mensagem dizia: Viviane, eu sei que você está com um processo aberto. Eu quero te dizer que tudo o que aconteceu foi um mal-entendido e que gostaríamos de resolver isso com respeito. Você pode me ligar? Eu encaminhei a mensagem para o Dr. Adriano imediatamente. Ele respondeu: não responda. Essa mensagem já é prova de contato direto com a parte contrária durante o processo, o que é irregular da parte deles. Guarda tudo. Guardei. A terceira tentativa foi a mais reveladora. Um homem que eu não conhecia, que depois descobri ser o cunhado do Dr. Helmut, apareceu no bairro onde eu morava com minha prima. Minha prima me ligou enquanto eu estava no sindicato. Vivi, tem um cara aqui na rua perguntando onde você mora. Eu liguei para o Dr. Adriano. Isso é intimidação, ele disse. Você tem o nome ou placa do carro? Minha prima tinha tirado foto do carro pela janela. Era um carro preto. Placa que conseguimos associar ao cunhado do Helmut por um familiar em comum que conhecia os dois. O Dr. Adriano registrou isso no processo. A família estava desesperada. E quando famílias poderosas ficam desesperadas, ficam descuidadas. E descuido deixa rastros. Os rastros deles foram suficientes. A audiência trabalhista aconteceu num dia de março no Fórum Trabalhista do Água Verde. Uma manhã de céu cinza como Curitiba gosta de ter. Eu fui de meia calça preta, blusa azul marinho e o casaco que minha avó tinha me dado quando completei 18 anos. Um casaco de lã cinza escuro que estava um pouco desgastado nas mangas, mas que me fazia sentir amparada. Eu tinha dormido pouco, mas tinha dormido. E isso já era diferente das noites dos 2 meses anteriores. A Conceição foi de vestido preto, cabelo bem feito pela primeira vez que eu a via assim. E eu entendi aquilo como o gesto que era. Ela tinha se arrumado para ser levada a sério. Ela merecia ser levada a sério. Eu a encontrei na porta do fórum às 8h20, e a abraçamos sem falar nada porque não havia nada a dizer que o abraço não dissesse melhor. O Dr. Adriano chegou 2 minutos depois com a pasta, grossa, organizada com aquela precisão de quem passou semanas montando cada peça no lugar certo.
Ele nos olhou e disse apenas: "Estão prontas?" A Conceição disse que sim. Eu disse que sim. Entramos. O Dr. Helmut chegou com 2 advogados do escritório de nome em latim, terno escuro, postura que tentava comunicar que aquilo era um inconveniente menor no seu dia ocupado. A Úrsula não veio. Os advogados dela disseram que não era necessário. Mas a ausência dela falava alto. Era a postura de quem acha que a situação não merece atenção pessoal. Era o mesmo erro que eles tinham cometido desde o começo. O Dr. Helmut me olhou quando entrou na sala. Por um segundo, apenas um segundo, eu vi no olhar dele o momento exato em que ele me reconheceu, não como a empregada nova que durou pouco, mas como a pessoa do outro lado da mesa, com advogado, com processo, com pasta de documentos. Eu não desviei o olhar. Ele foi o primeiro a olhar para outro lado. A juíza, doutora Mariana Colares, uma mulher de uns 45 anos com óculos de armação vinho e um jeito de presidir a audiência que deixava claro que ela tinha ouvido muitas versões de muitas histórias e sabia exatamente qual era qual. Abriu a sessão com eficiência. Apresentação das partes, identificação dos advogados, declaração das matérias em questão. O processo da Conceição foi apresentado primeiro. 12 anos. FGTS não depositado em sua totalidade. 13º calculado com base no salário mínimo em vez do salário real em alguns anos. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 33 dias. Não cumprido. Horas extras, sistematicamente não remuneradas. O acordo de quitação assinado sem assistência sindical, contestável pela jurisprudência consolidada. O advogado do Dr. Helmut respondeu primeiro. Era um homem de uns 50 anos. Cabelo grisalho, voz acostumada a ocupar espaço. Disse que os documentos eram parciais e descontextualizados, que a Conceição havia concordado livremente com os termos do acordo. A doutora Mariana o interrompeu com a mesma serenidade com que teria interrompido uma vírgula mal colocada. Doutor, o acordo foi assinado sem assistência do sindicato ou homologação. A lei é clara quanto a isso. Continuemos. O advogado fechou a boca. A senhora assinou sabendo o que constava no documento? A doutora Mariana perguntou diretamente à Conceição. A Conceição olhou para a juíza com aquele olhar que eu já conhecia, mas dessa vez sem o cansaço, só com a clareza. Com a dignidade de quem finalmente está num lugar onde pode dizer a verdade sem medo. Não, doutora, ela disse. A voz era firme. O patrão disse que era burocracia, que era padrão da casa. Eu não li porque ele disse que não precisava, e eu acreditei porque trabalhei para ele 12 anos. 12 anos de café da manhã, de almoço, de jantar, de festa de aniversário dos filhos, de Natal da família. 12 anos eu acreditei que ele não ia me prejudicar. A sala ficou quieta. E o senhor a prejudicou? A doutora Mariana perguntou com a voz neutra e precisa de quem está construindo um registro. Sim, doutora. A Conceição disse. Me prejudicou. E eu não sabia até que essa moça aqui me explicou o que estava acontecendo com meu CPF. O Dr. Helmut mexeu no colarinho da camisa. Um gesto pequeno. Mas eu vi. 12 anos. A doutora Mariana repetiu, anotando. Continuemos. Depois veio meu caso. O doutor Adriano apresentou cada item com aquela cadência metódica de quem sabe que o impacto não precisa de dramaturgia, só de precisão. O contrato com a cláusula irregular de CPF que eu me recusei a assinar. A proposta verbal de mudança de regime sem formalização. A mensagem da Úrsula durante o processo. Contato direto com parte contrária. Irregular. Documentado. A tentativa de intimidação com o cunhado aparecendo na rua onde eu morava, com foto do carro e identificação posterior. E então, o Dr. Adriano abriu a última seção da pasta. Apresento ao processo documentação proveniente de fonte interna, com acesso aos registros contábeis da empresa do requerido, que demonstra transações onde CPFs de funcionárias domésticas agem como prestadoras de serviço em operações que cruzam com declarações de imposto de renda da empresa. Um desses CPFs pertence à coautora Conceição. O material será encaminhado à Receita Federal para verificação independente. O advogado do Dr. Helmut se levantou de vez, a voz 2 tons acima do que tinha sido até então. Excelência, esses documentos não têm cadeia de custódia verificável. A autenticidade é contestável. A fonte não foi identificada. Doutor? A doutora Mariana interrompeu,
com uma serenidade que valia mais do que qualquer tom elevado. A cadeia de custódia será analisada no processo específico da Receita Federal. O conteúdo desses documentos será registrado aqui e encaminhado conforme protocolo. O que está em questão hoje são os direitos trabalhistas das autoras. Sente-se, por favor. O advogado sentou. O silêncio que veio depois teve uma textura diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de quem percebe que o terreno mudou embaixo dos pés. Eu olhei para o Dr. Helmut. Ele estava olhando para a mesa. Para a primeira vez desde que eu entrei naquela sala, ele não estava olhando para frente. As mãos que ele tinha cruzadas sobre a mesa estavam levemente rígidas. A postura que comunicava inconveniente menor tinha desaparecido. A doutora Mariana pediu uma pausa de 15 minutos. Na pausa, o advogado do Dr. Helmut cruzou a sala e foi até o Dr. Adriano. Eu estava do outro lado, ao lado da Conceição, e via sem ouvir. O advogado falava baixo. O Dr. Adriano ouvia. Depois balançou a cabeça negativamente, devagar, com aquela firmeza tranquila que eu aprendi a respeitar nas semanas anteriores. O advogado voltou para o cliente. O Dr. Adriano veio até nós. Oferta de acordo, ele disse baixinho. Dobrou o valor inicial, para as duas. Eu olhei para Conceição. Ela me olhou. O que você acha? Ela perguntou. Acho que se eles estão dobrando agora, é porque tem muito mais a perder do que o que estão oferecendo. Eu disse. Mas é sua decisão. Você é a que tem mais no processo. Ela ficou um momento. Depois disse, continuamos. Eu confirmei para o Dr. Adriano. Continuamos. Ele voltou para a mesa e comunicou. O advogado do Dr. Helmut abriu a boca para falar mais alguma coisa e fechou. O Dr. Helmut estava olhando para frente agora, mas não para mim, para um ponto no espaço entre a mesa e a parede, como quem está calculando algo internamente e não gosta do resultado. A doutora Mariana retomou a audiência. Houve mais uma hora de argumentação técnica, documentos, contrapontos, jurisprudência, precedentes. Eu ouvi tudo com atenção, tomando notas no bloco que eu tinha trazido. Em determinado momento, a doutora Mariana pediu que eu me pronunciasse diretamente. Era meu direito como autora de fazer uma declaração pessoal. Eu me levantei, olhei para o Dr. Helmut. Ele me olhou de volta, e dessa vez, havia algo no olhar dele que eu não esperava encontrar. Não era raiva, não era desprezo, era quase confusão. A confusão de quem percebe, tarde demais, e de uma vez só, que subestimou completamente a situação, a pessoa e as consequências. Doutora, eu disse com a voz que eu tinha ensaiado mentalmente umas 20 vezes, e que saiu mais firme do que eu esperava. No meu primeiro dia naquela casa, enquanto eu servia o café da manhã, o Dr. Helmut disse à esposa em alemão que eu parecia burra demais para durar mais de um mês, que pelo menos era barata. Eu estava de costas fingindo organizar a fruteira. Eu ouvi cada palavra. Pausa. A sala estava completamente quieta. Eu não disse nada naquele momento porque precisava do emprego. E porque aprendi que há hora para ouvir e hora para falar. Guardei tudo, porque pessoas que acham que podem dizer qualquer coisa na frente de quem serve são pessoas que também deixam outras coisas expostas. Outra pausa. Estou aqui porque chegou a hora de falar. Eu olhei diretamente para o Dr. Helmut. O senhor falou tudo o que pensava de mim na língua da minha avó. Eu cresci ouvindo alemão. Eu entendi cada palavra. O senhor achou que estava falando com a esposa. Estava falando para mim também. E o senhor não sabia disso. O Dr. Helmut abriu a boca. Fechou. Suas bochechas tinham ficado levemente vermelhas, aquele vermelho específico de humilhação que não tem como disfarçar. Eu me sentei. O advogado dele pediu outra pausa. A doutora Mariana concedeu 5 minutos. Dessa vez o advogado foi até o Dr. Helmut primeiro. Eu vi os dois conversando baixinho, o advogado com a mão levantada num gesto que dizia, escuta o que eu estou te dizendo. O Dr. Helmut com o maxilar rígido de quem não quer ouvir, mas sabe que precisa. Quando voltamos, o advogado se levantou e disse que seu cliente estava disposto a aceitar os termos sem contestação. A sentença foi proferida na semana seguinte, em documento formal. A Conceição recebeu R$ 136 mil em verbas trabalhistas retroativas, incluindo o FGTS, não depositado em sua totalidade, férias com adicional, décimos corrigidos e indenização por danos morais pelo uso irregular do CPF. O acordo de quitação que ela tinha assinado foi declarado nulo. Eu recebi R$ 42 mil.
verbas rescisórias pelo contrato que foi encerrado de forma irregular, adicional por tentativa de alteração contratual unilateral e indenização por assédio moral. O caso do CPF foi encaminhado separadamente à Receita Federal e ao Ministério Público Federal. Não tenho como dizer aqui o que aconteceu com essa investigação em detalhes, mas o nome da empresa Reuter e Associados desapareceu de publicações e eventos nos meses seguintes, e 2 sócios da empresa enviaram ao Dr. Adriano declaração de que estavam desfazendo a sociedade com o Dr. Helmut. Eu ouvi por um familiar de um familiar que ele havia retirado a palestra sobre liderança com propósito do site da empresa. Não fui atrás de mais informação do que isso. Não precisava. 6 meses depois da audiência, abri o registro da minha empresa, House da Vivi, Gastronomia e Catering. Com o dinheiro da indenização e as economias que eu tinha juntado ao longo dos anos, comprei os equipamentos, paguei os primeiros 3 meses de aluguel de um espaço pequeno no bairro Bom Retiro e comecei. Começar pequeno não me assustava. Minha mãe tinha começado do zero. Minha avó Gretchen tinha chegado a esse país com nada. Começo do zero é a história da minha família há 3 gerações. O que é diferente agora é que eu começo em pé. Começo no meu nome. Começo com o meu CNPJ, minhas funcionárias com carteira assinada, minha conta bancária empresarial. A Conceição veio me procurar 2 meses depois da sentença. Disse que queria aprender a emitir nota fiscal, que a filha tinha ajudado a abrir um pequeno negócio de marmitas, e ela queria entender como as coisas funcionavam. Eu passei uma tarde inteira na cozinha da casa dela, que ela tinha conseguido reformar com parte do que recebeu, ensinando tudo o que eu sabia sobre gestão simples de negócio. Ela me serviu sopa de repolho no final do dia. Era quase igual à da minha avó. Eu não falei isso para ela, porque algumas coisas ficam dentro da gente, mas tomei 2 pratos. Hoje, a House da Vivi tem 3 contratos de catering corporativo, um escritório de arquitetura no Centro Histórico, uma clínica odontológica no Bigorrilho e um evento mensal num hotel no Batel. Tenho 2 funcionárias na cozinha, as 2 com carteira assinada, as 2 recebendo acima do piso. Tenho contador, tenho advogado trabalhista, o Dr. Adriano, que me cobra uma taxa mensal de consultoria porque ele disse que cliente que lê contrato merece acompanhamento. Eu durmo no meu próprio apartamento, num bairro que não é nobre, mas que é meu. Acordo cedo, faço meu café, coloco o avental, o do meu negócio, e começo o dia. Eu ouvi dizer que os Brandt Reuter ainda moram no casarão do Moçungue, mas eu não moro mais na sombra de ninguém. Agora eu preciso te falar uma coisa que eu queria ter sabido antes. Se você trabalha como empregada doméstica, diarista, babá, cozinheira ou cuidadora, e alguém te entrega um papel para assinar dizendo que é só burocracia ou padrão da casa, você tem o direito de levar esse documento para ler. Você tem o direito de consultar o sindicato de empregados domésticos da sua cidade antes de assinar qualquer coisa. Você tem o direito de não assinar nada com pressa. Nenhum empregador pode te demitir porque você pediu tempo para ler um contrato. Isso é pressão ilegal. Se você já assinou um documento que não entendeu, especialmente se ele continha cláusulas sobre seu CPF, sobre jornada flexível, sobre sigilo ou sobre abertura mão de direitos, procure um advogado trabalhista. Muitos sindicatos oferecem atendimento gratuito ou orientação inicial sem custo. A Defensoria Pública também atende trabalhadoras que não têm condições de pagar advogado particular. Você não precisa pagar para descobrir se foi prejudicada. E se você suspeitar que seu CPF foi usado em operações que você não autorizou, consulte seu CPF em pendências e débitos fiscais. Isso é gratuito, pode ser feito online e pode revelar problemas que você não sabe que tem. Empregadas domésticas têm os mesmos direitos trabalhistas que qualquer trabalhadora com carteira assinada. 13º salário, férias com adicional de 1/3, FGTS, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, adicional noturno quando aplicável, repouso semanal remunerado. Esses direitos não são favor, são lei, e ninguém tem o direito de te fazer acreditar que são negociáveis. Assédio moral no trabalho doméstico é real, é o tom de voz que te diminui. É a regra que te separa dos outros seres humanos da mesma casa. É a palavra dita de propósito para te fazer sentir menos. Tudo isso tem nome.
Tudo isso pode ser documentado, de mensagem, testemunho de quem viu, registro de data e descrição no celular. Tudo isso pode ser levado para um advogado. Se alguém usa o poder que o dinheiro dá para te fazer sentir que você não tem direitos, isso não é autoridade, é abuso. E abuso tem nome, tem lei e tem consequências. Se eu tivesse sabido disso antes, teria agido muito mais cedo. Por isso eu te conto agora. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte do que eu vivi também tem a ver com o que você viveu, ou com alguém que você ama. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem mais histórias como essa aqui, e me conta nos comentários. Você já assinou algo no trabalho sem ter tempo de ler? Você sabia que podia recusar, pedir prazo ou consultar o sindicato antes? Me conta, eu leio tudo. A minha avó, Gretchen, tinha uma frase que ela repetia quando alguém tentava nos diminuir por não ter dinheiro, por ser de família simples, por não ter o nome certo. Ela dizia em alemão, e eu traduzo para você agora. Um homem que precisa te fazer sentir pequena para se sentir grande, nunca foi grande de verdade. O senhor falou tudo o que pensava de mim em alemão, na língua da minha avó. Então eu respondi, também em alemão. E o senhor finalmente me viu, só que tarde demais para fazer diferença.